Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica estática do livro do BIR. Capítulo 2, exercício número 35. Vamos ao enunciado. Sabendo que α é igual a 35 graus, determine a resultante das três forças indicadas. Bom, então temos três forças aqui. Então eu vou numerar, vou chamar essa aqui de força F1. Essa aqui de F2 e essa de F3, para facilitar. Então, eu vou falar que a resultante, vou colocar força resultante, vetor, é igual ao vetor F1 mais vetor F2 mais vetor F3. Então, a gente vai ter que decompor essas forças para achar cada uma aí, ou seja, cada componente. Então, vou colocar cada uma aqui separada, depois a gente soma todos. Quem vai ser a força F1? Aqui eu tenho a força F1, vou colocar aqui referencial, né, o eixo. A gente tem Y para lá positivo, para X para cá. A partir dali, eu vou ter uma componente aqui, né? Uma componente na vertical e uma componente na horizontal, né? Vai ser essa medida e essa medida aqui que eu vou decompor a força. Então, aqui eu tenho o alfa que está com o ângulo. Então, eu vou pegar os 200, certo? E vou multiplicar com o cosseno, tá? Com o ângulo, o cosseno de alfa, que é 35, tá? E isso tá no sentido negativo de x, então, menos i. Aí, eu vou ter a componente aqui em j, que vai ser negativa também, menos, tá para baixo. Vai ser os 200 vezes o seno, aqui tá sem o ângulo, então, vezes o seno de 35 graus, isso em j, tá? Então, eu tenho aí a força F1. Aí eu vou ter, quem vai ser a força F2? Tá? A força F2, vou pegar aqui 2 e vou fazer a decomposição. Tenho aqui essa. Então, vai ser essa componente aqui e essa componente aqui. Só que eu preciso de um ângulo para decompor. E aí eu posso pegar esse ângulo total aqui, né? Que vai ser o 30 mais o alfa. O alfa é 35, então esse ângulo é de 65 graus. Então, quem vai ser F2? A componente em X vai ser o 150. É positivo, tá para frente. 150 que multiplica o cosseno do ângulo, ó. Essa componente está junto com o ângulo, então, vezes o cosseno de 65 em I positivo. E essa componente vai ser negativa do 150 vezes o seno, ó, tá sem o ângulo essa componente. Então, o seno de 65 em J. E tenho a força F3, que eu vou decompor ela. Vai ficar a componente ali vertical e a componente aqui, a componente horizontal, aqui a vertical, né? Aí o ângulo aqui é o alfa, que é o 35. Então, eu vou pegar, para escrever a força F3, eu vou pegar o 100, a componente x é positiva, 100 que multiplica o cosseno, ó, tá com o ângulo, vezes o cosseno de 35, isso em I positivo. A componente aqui em J vai ser negativo, e eu vou ter aí vezes o seno, ó, tá sem o ângulo essa componente. Então, é o 100 vezes o seno de 35 em J. Então, eu tenho aí as três forças, tá? E com isso eu consigo achar agora a força resultante,
para somar as três forças, eu somo as componentes, né, aí de cada direção. Então, em I, eu vou ficar com esse termo, menos 200 vezes o cosseno de 35. Aí eu vou ter mais 150 vezes o cosseno de 65, mais 100 vezes o cosseno de 35. Isso tudo em I. Em J, como todos os termos são negativos, eu vou colocar aqui menos e vou somar todos. Vai ser o 200 seno de 35 mais o 150 seno de 65 mais o 100 vezes o seno de 35. Tudo isso em J. Então, agora vamos calcular aí o vetor força resultante. Então, em I, a gente vai ter aí menos 200 vezes cosseno de 35, mais 150 vezes o cosseno de 65, mais 100 vezes o cosseno de 35. Então, a gente tem o valor aí de menos 18,52, isso daí na direção I. Aí eu vou ter 200 vezes o seno de 35, mais 150 vezes o seno de 65, mais 100 vezes o seno de 35. Então, eu vou ter aí menos 308,0, né? Arredondando uma casa, vou colocar duas casas ali, então vai ficar 0,2, isso em J. Então, agora eu tenho o vetor, agora eu posso escrever quem vai ser o módulo, tem as duas componentes. Então, eu tenho o módulo da força resultante, é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, é menos 18,52 ao quadrado, mais menos 308,02 ao quadrado. Com isso, eu acho o módulo da força resultante. Então, eu vou ter aí 18,52 quadrado, mais 308,02 quadrado. Tá? Que não importa o sinal negativo, que vai dar positivo. Disso, tira a raiz quadrada, 308,6, 308,6 newton é a intensidade da força. E a direção, né? A gente calcula, vai estar no terceiro quadrante, né? As duas componentes aqui negativas. A gente pode calcular o ângulo, falar que é um ângulo θ, tá? É o arc tangente, aí eu pego a componente y, que é menos 308,02 e divido pela componente x, menos 18,52, tá? Aí a gente tem aí, vai ser o 308,02 dividido por 18,52, menos com menos aqui dá mais, né? E aí eu vou ter o arc tangente da resposta. A gente vai ter um ângulo θ aí de 86,6 graus. Ah, mas esse ângulo aí tá nos dando um ângulo positivo. Por quê? Porque quando eu faço aqui a condição da tangente, ó, fazendo o referencial, tá? O ângulo de 86,6, aqui tá o 90, né? Estaria mais ou menos assim. Esse seria o ângulo, 86,6. Isso para o primeiro quadrante, só que a tangente continua, né? O mesmo valor aqui, ó, para o lado negativo, tá? Que seria a complementação daqui. Se eu quiser achar o ângulo em relação ao total, ao zero, aí eu pego e tenho que fazer aí, tirar da condição do 180, somar 180 aqui, né?
para conseguir achar o ângulo total, tá? Devido a essa reta. Mas eu posso representar, como esse ângulo aqui é o mesmo, né? 86,6, eu represento que minha força está para cá, num ângulo de 86,6, tá? Essa é a direção da força F, no terceiro quadrante a 86,6 graus. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício.